Olá, boa tarde, tudo bem, gente? Eu sei que ninguém fica confortável para ouvir 4 operadores do direito. Tem advogados na plateia? Operadores do direito? Então até que tem um ou outro para nos ajudar. Bom, quero agradecer o convite, agradecer a Abrale, agradecer ao AB por ter indicado meu nome para conversar com vocês. O assunto é árduo, eu vi os objetivos do evento e resolvi transcrever aqui, está aparecendo, resolvi transcrever porque é muito interessante essa união de esforços de todo mundo em prol de um objetivo comum. Eu vou fazer um link depois lá no fim sobre isso. Mas os objetivos básicos aqui do evento em relação a todas as pessoas, portadoras ou não de câncer, mas nós temos aqui que definir as prioridades. E é um evento que reúne entidades. Isso é muito bom, porque a gente não vê muito aí de fora as pessoas unidas em prol de um determinado objetivo. Cada um tem o mesmo objetivo, mas agem de forma diferente, atendendo às suas conveniências, às suas necessidades, aos seus compromissos comerciais, institucionais, políticos, etc. Então, o evento é muito salutar neste momento, porque tem a pretensão de reunir entidades que defendem a mesma causa, para juntos unir esforços, unir forças para que essa causa seja mais bem defendida. Eu acho que essa realmente é, não diria tendência natural, porque ainda não vejo esse movimento em outras áreas. Eu, Tiago e mais alguns colegas aqui trabalhamos na área das Santas Casas, com hospitais filantrópicos, e a gente tem uma imensidão de assuntos que são convergentes, mas a gente vê uma inércia absurda dessas pessoas em prol de resolver ou tentar resolver assuntos que são comuns. Eu confesso que eu não sei exatamente o porquê que isso acontece, mas o fato é que acontece. Eu estou na área há 24 anos, tem 24 anos que eu só trabalho com médico, com hospital, com a área da saúde, e tem 24 anos que mais ou menos a situação é a mesma. Melhorou um pouco, mas perto do todo, esse pouco acaba sendo muito pouco. Então, quando se objetiva definir as prioridades, humanizar o atendimento, ampliar a assistência, minimizar a burocracia, que é um mal do qual todos nós padecemos em qualquer área, em qualquer situação, promover a discussão, que é feita, às vezes, setorialmente, mas há algumas dificuldades de se fazer essa discussão de uma forma mais homogênea, em que as ideias possam ser concatenadas e possam, a partir disso, produzir algum resultado. Aproximar o governo, eu me encontrei aí com algumas pessoas do governo, eu acho que isso é importante, a gente faz isso e procura fazer isso sempre, em que pese o resultado disso nem sempre ser o esperado, e provocar as autoridades. Acho que um dos grandes objetivos disso aqui é gerar um produto, gerar um documento no fim para provocar as autoridades, porque eu tenho certeza absoluta que enquanto as autoridades não forem provocadas da forma que devem ser, a gente vai permanecer neste marasmo de sempre. Eu falava com o Mapelli, que é promotor de justiça de carreira, já nos encontramos em alguns outros eventos, porque ele resolveu em algum momento, talvez por uma insanidade momentânea que acaba durando muitos anos, trabalhar no governo, e eu já tive a oportunidade de ouvi-lo falar também em eventos sobre as agruras pelas quais a autoridade que está do lado de cá também padece diante da burocracia que está colocada aí, ou diante da necessidade das pessoas, e diante da, às vezes, impossibilidade de atender todo mundo. E um outro objetivo grande e importante, que é justamente fortalecer a rede. Esse slide mostra uma união de 14 entidades, capitaneadas pelo Tiago, enquanto advogado da Federação dos Hospitais, das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo, que ilustra bem essa inércia, essa burocracia ou essa dificuldade que a gente tem de fazer acontecer na prática aquilo que a lei, e nem precisaria de lei em alguns momentos, nos dá. Então,
em 14/7 desse ano, nós tivemos que protocolar um ofício com o ministro da Saúde para dizer a ele, autoridade, que algo que foi produzido e que é muito benéfico para os pacientes portadores de câncer e para as entidades que tentam ajudar esses pacientes a tirar aquilo do papel. O que cá entre nós é um absurdo, porque tratando-se de câncer, tratando-se de algo tão importante, que pode mudar a sua vida absurdamente de um momento para outro, e que, se precocemente detectado, pode haver cura, mas, se não, o evento final é, infelizmente, a morte. E essas 14 entidades assinaram um manifesto pequenininho, de 2,5 páginas, dizendo: ministro, aquilo que o Congresso já aprovou tem que sair do papel, porque as pessoas, as entidades, precisam deste dinheiro que está parado, proveniente dessa dificuldade que já foi aprovar a lei. Isso tem que sair do papel. Tire isso do papel, dê a possibilidade dos fomentadores fomentarem e dê para as entidades a oportunidade de ajudar mais os pacientes. E nós escrevemos isso aí, o Tiago capitaneou. Apesar de ter a lei entrado em vigor em 18 de setembro de 2012, ela foi regulamentada 8 meses depois e, na prática, começou a valer no final de setembro de 2003. Um ano de algo tão importante sair do papel, e hoje, dia 24 de setembro, ainda não saiu do papel. Essa inércia absurda que tem que ser mudada de alguma forma. Eu tive a oportunidade de chegar um pouco mais cedo e assistir ali algumas palestras em outras salas, e apesar de não atuar especificamente no mercado oncológico, digamos assim, ou nessa área da oncologia, eu vejo que os problemas são basicamente os mesmos. A gente tem um problema absurdo no Brasil, e tem a ver com esse slide que eu adiantei, que é a capacidade que a gente tem, ou que o ser humano tem, de produzir ações, mecanismos ou utilizar ferramentas para que algo aconteça. A gente, infelizmente, vive num país em que as coisas não acontecem. As coisas simplesmente não acontecem. Por isso que eventos dessa envergadura são importantes, e a gente tem que sair depois desse evento e redigir um documento agressivo para que as pessoas saiam da inércia e passem a fazer alguma coisa. Do lado de lá, e eu ouvi isso aqui, eu também tenho essa postura, o governo não é nosso inimigo. Ele não pode ser o nosso inimigo, apesar de, às vezes, ele parecer o nosso inimigo. Se tem um ano que algo que é benéfico não sai do papel, ele é meu inimigo. Ele é inimigo dos pacientes portadores de câncer. Isso tem a ver com a judicialização, e eu vou concluir lá no fim que é bom que exista a judicialização, é bom que ela aumente, porque se o governo passar a receber 1000 citações por dia de pessoas que precisam de tratamento, sejam eles oncológicos ou não, algo vai mudar. Enquanto são 50, 60, 70, e o Mapelli foi chefe de gabinete, ele recebia citações em nome da Secretaria, em nome do secretário de Estado, para fornecer medicamento, para internar, fazer cirurgia, fazer acontecer. E ele dizia, em alguns momentos, que ele recebia 10, 20, 30, 40 processos por dia. No dia que ele receber 1000 citações, talvez algo mude. Então, apesar da judicialização, no primeiro momento, parecer um absurdo, estamos onerando a máquina, estamos privilegiando pessoas, estamos passando pessoas na frente da fila, eu estou ficando convicto que ela é necessária. E aí, esse slide, na verdade, ele foi o último que eu incluí nessa apresentação, incluí hoje de manhã, e talvez eu pudesse ficar só nele, porque irrita, depois de muitos anos, você frequentar Brasília, frequentar gabinetes, participar de eventos, escrever artigos, escrever manifestos, fazer isso, fazer aquilo. E, infelizmente, a consequência de todo esse esforço que você faz vem muito a pinga-gotas, ou a conta-gotas.
Eu vi ali na outra sala a discussão toda da lei dos 60 dias, depois vem um decreto que demora, depois vem uma portaria, depois vem outra portaria. Será que precisaríamos dessa burocracia de movimentar essa engrenagem toda, sendo que do outro lado do Ministério da Saúde também tem seres humanos que eventualmente possam vir a ter, ou neles próprios ou na própria família, esse advento do câncer? Será que estamos falando grego? Será que eles não vivem e não respiram do mesmo ar que nós respiramos? Por que temos que gastar esse esforço absurdo, técnico, institucional, de todo mundo, para fazer algo tão óbvio? Isso eu confesso que irrita. Irrita profundamente, porque muitas pessoas se debruçarão sobre todas as palestras que foram feitas aqui, vão reduzir a termo, vão produzir artigos, vão fazer isso, e vão ser colocados na mão de autoridades aparentemente acéfalas ou amorfas que não agilizam, que não fazem acontecer. E nós temos aí, conforme prova, estamos numa era em que a informação é absurdamente premente no nosso dia a dia, na nossa hora, no nosso tempo. Por que se demora tanto? Às vezes a gente demora a produzir ou a tomar uma atitude como se precisasse de alguém levar pelo correio ainda uma informação. Isso deve ser conveniente para alguém. Isso deve ser conveniente para alguém. Alguém está ganhando dinheiro com isso. Não é possível. Infelizmente, eu não quero parecer pessimista, mas o Zé Simão tem uma fala que eu adoro, que otimista é o pessimista mal informado. Então, eu não quero ser pessimista, mas com o que eu vejo na propaganda eleitoral das pessoas que pretendem nos representar, eu acho que nós vamos demorar talvez mais um pouco, mais alguns anos, para que algo de concreto, algo inteligível, algo consistente seja discutido, e não só discutido, levado adiante. Porque eu acho que a gente tem até iniciativa demais no Brasil. A gente precisa de acabativa. As pessoas têm que começar algo, ter um meio daquele algo, mas tem que acabar. Porque não adianta você ter 50 iniciativas e não acabar nenhuma. E a gente vive nisso, a gente vive... lembra do Congresso ano passado que a gente discutiu isso? Pois é, o que aconteceu de lá para cá? Nada. Vamos discutir de novo o assunto. Enquanto isso, pessoas vão morrer enquanto nós estamos aqui discutindo. Enquanto o Ministério da Saúde está discutindo. Enquanto o Ministério da Saúde demora um ano para regulamentar algo que deveria ser regulamentado praticamente de forma imediata. Isso é insano, gente. Isso é insano. O Brasil é uma ilha de tranquilidade. Isso foi dito semana passada. Por alguém que hoje, quarta-feira, exerce o cargo de presidente da República. E essa pessoa disse isso na semana passada e justificou. Essa paz que reina no Brasil acontece graças a 18 mil juízes que atuam silenciosamente, sem que ninguém perceba, resolvendo conflitos agrários familiares em condições ruins, inclusive salarial. Precisamos atuar para dar condições de trabalho aos juízes. Isso foi dito pelo Lewandowski na semana passada, que hoje, quarta-feira, é o presidente da República, acumulando o cargo de presidente do STF. Isso me incomoda. O Brasil não é um país de tranquilidade. O país não está do jeito que está somente por causa dos juízes. O país está do jeito que está por nossa causa. Por causa do paciente que a gente ajuda a atender, por causa dos operadores do direito, também por causa dos juízes, também por causa de uma série de coisas. E quando alguém se arvora no direito de puxar a sardinha só para o lado dele, isso me incomoda absurdamente, porque parece que as outras pessoas não existem, parece que nós não somos importantes, parece que aquela bolha só existe para eles mesmos. Infelizmente, são essas pessoas que dirigem a todos nós. Eu ia falar um pouco da saúde, um pouco do contexto disso, mas acho que para a introdução está bom. Eu não passei 3, 4 slides, tem 35, me desculpem. Mas, enfim, a saúde tem um custo, não vou falar sobre isso, todos nós gastamos com esse dinheiro. Temos lá na Constituição alguns princípios solenes que devemos nos valer dele nas nossas ações. Todos sabem,
saúde é um direito fundamental, está lá no artigo 6º. Todos sabem que a saúde é um direito do Estado e dever de todos, e quem escreveu isso na Constituição em 98 não fez conta, porque essa conta não fecha. Não dá para atender todo mundo do jeito que a Constituição manda. Não há dinheiro para isso. Então, quem escreveu isso na época não fez conta, não sabe fazer, não sabe a consequência disso que ele disse, que ele escreveu ou ajudou a escrever. Aquela mocinha já levantou ali dizendo que meu tempo está esgotado, então eu vou, como eu disse, tinha muita coisa para falar, fiquei só naquele primeiro slide, mas não há milagre. Eu estou há um tempo nessa área, e eu digo a vocês, e o MAPEL também atua na área da saúde, nas organizações sociais, com o SUS. Não há milagre. Não há milagre, vocês sabem disso. O que existe é a soma de verba mais gestão. Não adianta ter só dinheiro e não saber gastar, não adianta ter só gestão e não ter dinheiro, porque criatividade não paga folha de pagamento. Não adianta isso. Quando o cidadão não encontra o médico no hospital, ele procura o juiz, e o juiz vai disponibilizar o médico para ele. Quando não disponibiliza, há a judicialização. E aqui eu entraria no tema que eu não posso mais entrar. Normas jurídicas não faltam para isso. A posição do judiciário, todos nós estamos carecas de saber que o judiciário, e aí tem várias decisões do STF, peguei só as do STF, porque é quem manda, capitaneados hoje pelo Lewandowski, todas elas nos dão esse direito, todo mundo sabe disso. Essa suspensão de tutela antecipada 175 é um documento absurdamente importante, está lá no site do STF, tem 72 páginas, quem tiver paciência, baixa lá e lê, porque tudo está lá, todos os princípios, é quase um compêndio da saúde no Brasil. O voto do ministro Celso de Mello. Concluo meu voto. Devo observar que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos da pessoa, como o direito à saúde, a incapacidade de gerir recursos públicos, a falta de previsão, deve ser, política na justa percepção, pela visão política, na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a proteção à saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais não podem e nem devem representar obstáculos à execução pelo poder público de norma inscrita no artigo 196 da Constituição, que traduz e impõe ao Estado um dever inafastável, sob pena de a ilegitimidade dessa inaceitável omissão governamental importar em grave vulneração a um direito fundamental, que é o direito à saúde. Apesar da opulência da retórica do voto do ministro Celso de Mello, está tudo resumido aí. A inoperância, a ineficácia, a inércia não pode ser levada em consideração para atender aquele direito que nós não pedimos, mas que a Constituição deu. E, de certa maneira, nós, cidadãos pedimos porque elegemos, na época, os constituintes. Essa é uma decisão do TJ aqui de São Paulo da semana passada, que mandou fazer uma cirurgia, enfim, eu ia ler, mas ela diz basicamente o que está escrito aí. Eu afirmo e gostaria que a judicialização aumentasse. Eu gostaria que as autoridades fossem citadas em 1000 processos por dia, porque só aí é que elas veriam a dificuldade que tem do outro lado. E ouso dizer que, se elas forem citadas 1000 vezes por dia, alguém vai ter que sentar e tratar isso de uma forma mais responsável do que estão tratando hoje. Infelizmente, aí, o cenário é triste, tomara que ele vire assim. Eu sempre tive muita inveja de quem termina apresentações de uma forma bonita, com versinhos simpáticos. Eu morro de inveja disso. Eu, infelizmente, não achei um melhor que esse. Tudo vai melhorar quando a maioria das pessoas de bem forem mais ousadas que os canalhas. Obrigado. Obrigado, doutor Josenir Teixeira, advogado, membro efetivo da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB. Em 93, quando eu me formei em Direito, eu fiz um juramento, e alguns colegas aqui também fizeram esse juramento. E, dentre esse juramento, nós juramos defender a lei. Eu sou um legalista, por natureza. Eu defendo a lei. Eu era contra a judicialização. Só que não está funcionando. Este rito burocrático que o MAPEL está se referindo, instituído por nós, seres humanos, criativos, brasileiros, ele não está funcionando. E, enquanto ele não funciona, pessoas morrem.
Essas alternativas às quais o Mapelli se referiu, elas também não estão funcionando. E elas não estão funcionando por culpa nossa, porque nós fazemos a máquina, ou deveríamos fazer a máquina movimentar, e a máquina não está movimentando porque as engrenagens dela estão sendo mais fortes do que nós que estamos empurrando. Então, eu mudei o meu posicionamento, e é a primeira palestra que eu falo desta forma, porque até então eu defendia toda esta burocracia que deve ser feita, e cá entre nós, o sistema de atendimento à saúde brasileiro ele é insano de tal a quantidade de regras, portarias, resoluções, níveis hierárquicos, assistência básica, complementar, não complementar, terciária, secundária. É insano. É essa burocracia, é contra essa burocracia que eu estou me insurgindo institucionalmente, e aqui eu não falo em nome da OAB, falo em meu nome mesmo, porque a OAB não me autorizou a falar isso, ela só me indicou, eu respondo pelo que eu falo. Então, é isso que não está funcionando, que eu acho que tem que ser mudado. Porque enquanto a gente não mudar o que não está funcionando, pessoas continuarão morrendo. E nós temos a lei da arbitragem, por exemplo, que já deve ter aí seus 15, quase 20 anos, no Brasil, e que ela também não funciona. A Comissão de Conciliação Prévia na Justiça do Trabalho não funciona. Então, a Andréa falou bem, não precisaríamos do judiciário se as engrenagens funcionassem. Eu sei ser advogado, eu sei atuar, sei exercer a minha profissão fora do judiciário. Tal qual os advogados americanos, que lá o advogado tem uma outra postura na sociedade. Eu sei ser útil na minha profissão fora do contencioso. Eu sei. Só que não está funcionando. E quando algo não funciona, a gente tem que mudar a forma pela qual a gente está fazendo. Então, hoje, senhor secretário, eu sou sim a favor da judicialização, e quando o senhor receber 1.000, não vai receber porque 11.000 não vai dar, mas quando o senhor receber um volume maior de citações, o senhor vai ter que chegar no prefeito e falar, prefeito, a coisa está complicando. O prefeito vai ter que ir no governador e falar, governador, a coisa está complicando. E o governador vai ter que ir na presidenta, que é o que tudo indica, teremos uma presidenta, seja ela qual for, presidenta, a coisa está complicando, nós temos que fazer alguma coisa porque a sociedade está se insurgindo demais contra uma determinada postura que nós estamos adotando, e quando a sociedade se insurge demais contra algo, algo acontece. Ok. Sobre essa pergunta, o que esperamos para o futuro da judicialização em saúde no Brasil? Para o doutor José Nir Teixeira, por favor. Eu estou quase me sentindo da mesma forma quando eu vejo uma determinada propaganda eleitoral que tem aí de um Brasil que não é bem o que eu estou vendo. Eu gostaria muito que fosse aquele Brasil, mas não é bem o que eu estou vendo. Na minha dissertação de mestrado, eu defendi o fim das ONGs, porque se tivéssemos uma sociedade que fizesse e que cumprisse a sua obrigação, não precisaríamos de entidades preocupadas com o direito do paciente. Se tivéssemos um Estado regrado, organizado, eficiente, como fala o artigo 37 da Constituição, não precisaria da Abrale, não precisaria da Oncoguia, não precisaria das entidades se arvorarem na defesa de pessoas que não precisariam ser defendidas, porque, enquanto cidadãos, elas já são defendidas. O cidadão tem um arcabouço jurídico absurdo no Brasil para defendê-lo. É que isso não funciona, gente. Por que está tudo na mão do judiciário? Porque o executivo não funciona, porque o legislativo não funciona. Por que o STF tem que decidir mandado de injunção? Porque um direito previsto na Constituição em 88 há 20 e tantos anos não funciona. A judicialização é uma forma de se atingir um objetivo. Repito, eu não tenho nenhuma ação contra plano de saúde nem contra a SUS. Eu não atuo nessa área. Estou sempre do outro lado. Então, não estou fazendo uma advocacia em causa própria. Sempre defendo o hospital, sempre defendo o médico. Estou do outro lado. Acho que por isso que eu sou pobre, mas, em todo caso, tem 24 anos que eu estou do outro lado. Mas, veja, não funciona. Por que o Congresso, que é o órgão
representativo de todos nós, tem que se pedir ao judiciário que resolva algo que ele não consegue resolver, porque não funciona. O nosso sistema está viciado. E eu não sou anarquista, muito pelo contrário. Eu sou um defensor da legislação e da Constituição. Só que a tolerância está zero. Então, se a judicialização é uma forma, junto com a arbitragem, junto com o procedimento administrativo, junto com a Conitec, ou sei lá o nome que tenha, há uma alternativa, que vamos usá-la. Só que este prazo dessa burocracia faz com que pessoas morram. Se for alguém da minha família, como é da sua, Tiago, eu vou para o judiciário. Eu vou para o judiciário. Eu não vou esperar o procedimento, e não precisa ser da minha família. Eu não vou esperar o procedimento, não vou esperar que aquelas pessoas gestoras mal preparadas, que não têm competência de estar lá, fiquem decidindo a vida de alguém que me procurou, de alguém que é meu familiar. Eu não tenho sangue de barata suficiente para aguentar essa inércia do poder público dos nossos representantes. A judicialização, no seu caso aí de Vitória, só para não deixar passar batido, ajuize uma ação declaratória e pergunte ao Estado se você, entidade privada, que não é da administração direta, tem a responsabilidade de pagar isso. O CFM é omisso, deveria estar aqui e não está, não aqui especificamente, mas nessa discussão. O Código de Ética Médica, a Resolução 931 de 2009, e mesmo as 7 edições anteriores, atribui ao médico uma responsabilidade social que ele não está cumprindo, e o CFM foi colocado de lado da maneira mais absurda possível, e ele aceitou com a conivência do judiciário, na história dos mais médicos. O CFM foi desacreditado perante a nação, no momento em que eu não vou dar o registro para o médico que não fizer a revalidação de diploma, que não provar que sabe falar português, etc. e tal. O que o governo fez? Tá bom, então eu tiro isso de você e eu dou. Para que CFM? Para que autarquias federais? E eu estou doido que o governo venha para cima da OAB, no momento em que ela fala, não precisamos da OAB também, porque pelo menos nós advogados temos um sentimento talvez mais coeso nessa defesa da democracia, talvez seja a única, não me lembro agora se é a única instituição que está lá na Constituição, mas o CFM perdeu a moral total no momento em que o governo falou, você não quer fazer? Tá bom, então deixa que eu faça e eu tiro essa atribuição de você. Então, veja, eu talvez seja um otimista mal informado, mas eu acho que esse nhen, ou essa lenga-lenga, para usar um jargão tucano e também um petista, não está nos levando a situações concretas, efetivas e palpáveis. A gente está se perdendo num emaranhado de leis, num emaranhado de discussão teórica, e, enquanto isso, o paciente está morrendo. Se é 60 dias a partir do diagnóstico, a partir do registro no prontuário, a partir de não sei o quê, não me interessa, não interessa para a nossa sociedade, não interessa para nós seres humanos. Este regramento, que eu repito, defendo, mas este regramento está tão regrado que está dificultando o acesso do destinatário da democracia no seu direito que está escrito, mesmo que de uma forma impensada lá na Constituição. Obrigado. Ok, muito obrigado, doutor Josenir Teixeira, advogado e membro efetivo da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo. Agradecemos também a participação aqui no nosso debate do doutor Reinaldo Mapelli, coordenador do Núcleo de Assuntos Jurídicos da Secretaria Estadual de Saúde, o doutor Andréa Bento, advogada e coordenadora de Políticas Públicas da ABRAD, o Tiago Farina Matos, diretor jurídico e coordenador de advocacia do Instituto Oncoquia. Muito obrigado pela presença de todos, pela participação até o final.